Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos compartilhar um tema muito importante na nossa vida, que às vezes a gente se pega pensando muito nisso. Qual a minha participação no plano divino? Né? O que que Deus ele sonhou para mim? O que que Deus ele espera, né, que da minha vida? E quem que eu sou, né? Por que que eu fui criado? Qual que é o propósito de eu estar aqui nesta terra? E nós vamos basear, né, aqui pela palavra de Deus, alguns textos que nós vamos estar mencionando. Eu quero ler o Salmo 1 e falar de algo que é de suma importância para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso desenvolvimento profissional e em todas as áreas. Nós podemos ver, né, que tudo que Deus criou com um propósito. Nada foi criado por acaso, né? Como eu sempre falo, né? Deus ele não tem acaso, tem propósitos. Na gente Deus não existe acaso, existe propósito. E se você parar para imaginar assim, como que Deus ele criou, por exemplo, a luz? Qual que é a utilidade? Ele criou a luz porque a luz tem uma utilidade de clarear, não é verdade? Por que que ele criou o sol? Para nos aquecer, porque sem o sol nós morreríamos congelados e estaríamos o quê? Em trevas, não teria luz, né? Durante o dia. Ele que ilumina o dia, ele que aquece a terra. Então, tudo tem uma utilidade, tudo, na cadeia, né, animal, alimentar, tudo tem um propósito. Quando se extingue uma espécie, né, a natureza ela fica em desequilíbrio, como está acontecendo, né? A natureza está totalmente em desequilíbrio por causa do homem. E nós podemos ver que Deus ele criou o nosso próprio órgão humano, nosso corpo. Você vê que tudo que tem no seu corpo funciona, tem uma utilidade. Você tem um rim, que tem uma utilidade. Você tem um coração, ele tem uma utilidade. O pulmão tem uma utilidade. E quando qualquer órgão desse entra em falência, traz um grande prejuízo para o seu organismo inteiro. Né? Você pode vir a óbito por causa de um órgão apenas, né? Como o coração, como os pulmões, como o fígado, né? Às vezes a pessoa morre porque houve uma falência daquele órgão. Então, nós podemos entender que imagina nós que fomos a coroa da criação, se toda a criação, tudo que foi criado, teve um propósito, tem um propósito, né? Teve, não tem um propósito, teve e tem. Imagine eu e você. Imagine nós. Qual é a nossa participação nesse plano divino de Deus? Porque o homem, ele não foi. A palavra de Deus fala no Salmo 8 que nós somos a coroa da criação. Então nós temos uma importância, nós não fomos feitos como os animais, que Deus falou, haja alma vivente, né? Nos mares, aí houve os animais marinhos, e houve os animais terrestres, silvestres. Então tudo Deus foi criando pela palavra, né? O universo inteiro foi criado pela palavra. Mas eu e você não. Deus ele nos formou e além de formar, ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Ou seja, ele é espírito. E quando fala de soprar, ele tirou algo de dentro dele. Porque quando você sopra, você está tirando algo de dentro de você. Está saindo algo de dentro de você. Então, quando ele sopra na narina do homem, ele está soprando o que? É o espírito, porque ele é espírito. Ele não é alma, ele não é corpo. Então, ele estava colocando o espírito dele em nós. Então, nós podemos entender que nós somos especiais em toda essa estrutura, em todo esse um todo, né? Mas, porém, muitas das vezes a pessoa passa pela vida sem entender, né? Por que que ela está aqui, por que que ela existe. Então, nós vamos ler o Salmo 1, eu quero ler o Salmo 1, do 1 ao 3. E nós vamos falar então sobre isso. Qual a minha participação no plano divino, no plano celestial? Fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, nós temos que entender que nós somos uma árvore plantada. Uma árvore plantada, ela é muito diferente
das árvores lá na floresta. Porque uma árvore plantada é o quê? Primeiro se prepara a terra, se prepara aquele local onde ela vai ser plantada, ela é adubada, ela é cuidada, ela não nasce desordenadamente, como vamos dizer assim, na floresta, né? Na floresta as nascem desordenadamente, algumas nascem porque as sementes são levadas, né, pelos pássaros, às vezes até mesmo pelo vento, e ali elas vão nascendo desordenadamente. Mas entenda você, que você é uma árvore plantada. Então, ser plantado por Deus, e Deus ainda escolhe o local, junto a ribeiros de água. Então, Deus, ele sempre faz essa comparação. Lá em Isaías 5, eu quero ler esse texto. Deus fala assim, com relação à nação de Israel. Ele fala, olha para você ver, peraí que eu tô achando aqui. Eu já achei o livro aqui, peraí. Isaías 5 fala assim, olha, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Olha para você ver, ele escolheu o quê? Um outeiro fértil. E cercou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de excelente vides. E edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Aqui Deus está falando a respeito da nação de Israel. Que ele preparou tudo, né? Ele preparou, se você ler a história de Israel, você vê que Deus ele fez grandes milagres. A estratégia de Israel era que Deus guerreava por ele, Deus dava estratégia na guerra, Deus sustentou aquele povo ali no deserto por 40 anos. Então Deus fez tudo. Só que ele esperava deles que eles dessem uvas boas, mas eles deram uvas bravas. E o que Deus ele pode esperar de nós? O que Deus ele pode esperar de mim e de você? A palavra de Deus fala em João 15:6. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então o que Deus está falando? Que ele te escolheu, mas ele te escolheu com um propósito. Para que vades, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aí o Salmo 1 fala de uma árvore frutífera. Mas nós vamos ver como que essa árvore ela se torna frutífera. Quem que é essa árvore que se torna frutífera? O verso 1 e 2 explica. É o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, nós nascemos para manifestar a glória de Deus. Nós nascemos porque Deus tem um plano divino. E esse plano divino te inclui você, mas inclui você como uma árvore frutífera. E aí, ele fala que essa árvore frutífera, essa pessoa que é como uma árvore frutífera, que ele está falando que é como uma árvore frutífera, o que acontece? Ele tem algumas atitudes. Ele tem algumas escolhas. Ele escolhe não estar na mesa dos escarnecedores. Ele escolhe não se deter no caminho dos pecadores. Nós podemos e nós devemos estar, sim, no meio, né, de pessoas que precisam do Senhor. Mas nós não temos que andar segundo o conselho deles. Nós não temos que nos assentar juntamente com eles. Nós precisamos levar Cristo para eles. Isso nós precisamos fazer. Mas não ser conivente com a prática deles. É isso que Deus está dizendo. Aí ele fala que essa pessoa que se resguarda, né? Que foge da aparência do mal, essa pessoa que não está lá ouvindo o conselho dos ímpios, que não está indo ouvindo aquilo que o ímpio está dizendo, indicando o caminho, mas ele anda no caminho do Senhor. Ele escolhe o caminho do Senhor. Então é a escolha, é a atitude. Outra coisa, ele tem o prazer na lei do Senhor, seu Deus, e nela medita de dia e de noite. Presta atenção, meditar não é apenas ler. Meditar é estudar. Meditar é
quando é como se eu estivesse ruminando aquela palavra. Eu leio aquela palavra e eu coloco aquela palavra na minha mente e eu vou meditando naquela palavra, eu vou escutando aquela palavra, eu vou revendo aquela palavra na minha mente e aquela palavra ela vai trabalhando dentro de mim. Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então, ele tem o prazer na lei do Senhor. Então, se ele tem o prazer na lei, ele conhece a lei do Senhor. Ele conhece a palavra do Senhor. Ele sabe qual que é o caminho que ele deve trilhar. E ele sabe aonde ele vai chegar. Porque o nosso propósito é o caminho que nós trilhamos. Que vai nos fazer chegar ao nosso destino. Qual que é o nosso destino? A nova Canaã celestial. O nosso destino é o reino dos céus. O nosso destino é morar eternamente com o Senhor. Mas para eu chegar nesse destino, eu tenho que não me deter no caminho dos ímpios. Eu não tenho que estar na roda dos escarnecedores. E eu também não tenho. Eu preciso conhecer a lei do Senhor. Porque se eu não conheço a lei, eu só posso praticar aquilo que eu conheço. Não tem como eu praticar aquilo que eu não conheço. Não tem como. E aí, nós vimos que... Vou dar alguns exemplos. Jeremias, antes, né, quando o Senhor chama ele fala com ele lá no Jeremias 1:5. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi para profeta entre as nações. Deus fala com Jeremias. Nós vemos Efésios 1:4, fala assim que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós antes da fundação do mundo, nós já existíamos no coração de Deus. O Salmo 119 fala que quando éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, o Senhor nos assistia. Ia escrevendo no livro dele a nossa história antes que nenhum dele ainda existisse. Ou seja, Deus sonhou e Deus escreveu os propósitos dele para mim e para você. Agora, nós temos livre-arbítrio e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Eu posso tanto seguir o propósito de Deus ou não. Ou não. Deus fala que, vamos pegar o propósito de Sansão, Deus fala tudo ali, explica até antes de Sansão nascer, como que seria o nascimento, como que seria a criação de Sansão, e tudo aquilo, e Sansão resolve fazer tudo ao contrário. Aquele povo que ele veio para destruir, ele resolve fazer aliança com eles. Mas ele tem o quê? Nós temos o quê? Livre-arbítrio. Nós podemos viver e comer o melhor dessa terra, mas podemos não, a palavra de Deus fala, se quiserdes e me ouvides, se obedecerdes. Então tem sempre um se. Nós temos escolha, mas nós nascemos, Deus nos traz nesse tempo, nessa geração, para sermos uma resposta de Deus aqui nessa terra. Para sermos a resposta dele. Nós vemos a mesma coisa lá em Lucas 1, do 11 a 17, quando João Batista ele vai nascer, Deus fala para Zacarias tudo como que seria, né? O nascimento dele, para que ele viria, até mesmo o ministério dele, Deus fala ali. Para que ele nasceria? A mesma coisa, então, a gente vai ver em várias histórias na Bíblia. Todos nós nascemos com propósito. Mas cabe a nós seguir ou não. Então, qual que é a minha participação? Em que eu tenho participado? No Salmo 90:12, Moisés ele fala assim: me ensina a contar os meus dias até que eu possa alcançar um coração sábio. Então, a sabedoria, ele está falando aqui que eu preciso contar os meus dias. Ou seja, ela leva tempo, né? Eu preciso gastar tempo. Porque conhecimento, eu gosto sempre de usar a sabedoria como um conhecimento aplicado. Eu conheço e eu aplico esse conhecimento. Então, eu tenho o quê? Eu estou sendo sábia ao colocar aquele conhecimento em prática. Então, o conhecimento leva tempo, não é isso? O Tiago Brunet tem uma palavra, ele fala sobre coerência. O que é a coerência? Coerência é quando eu junto tempo e possibilidades. Deixa eu achar aqui. Coerência é alinhar tempo e propósito. Eu alinho o tempo ao meu propósito. Ou seja, tudo que eu preciso, se eu quero ser, seja qual for a área, se eu quero ser um médico, eu tenho que alinhar o meu tempo. Meu propósito é ser médico, então eu preciso gastar tempo, 5 anos de faculdade, né? Ler livros a respeito daquilo, estudar muito, muito mesmo, até eu chegar lá. Então eu precisei alinhar tempo, porque eu tenho que gastar tempo, para eu chegar no meu propósito. Se o seu propósito é independente do seu propósito de ser médico, de ser engenheiro, de ser o que for, Deus junta o quê? A sua profissão com a sua vocação.
que é vocação? É a forma como eu expresso Deus para as pessoas. É a forma como Deus se expressa através de você. Seja aonde você estiver. Quando eu estou falando de propósito, não estou falando apenas de ser um pastor, de ser um missionário, de ir para a África, Não. Num todo, nós precisamos de um todo. No mundo que nós vivemos, nós precisamos de médico, nós precisamos de mecânico, nós precisamos de enfermeiro, nós precisamos de padeiro, nós precisamos de tudo. Então, esse todo, eu tenho uma participação nesse todo. E qual que é a minha participação nesse todo? Então, se o meu propósito é ser uma funcionária dentro de uma firma, eu tenho que ser a melhor funcionária, porque a minha vocação é expressar Deus aonde quer que eu esteja, é expressar a glória de Deus. Vocação é a forma como eu expresso Deus para as pessoas. E uma forma de expressar Deus é através da nossa atitude. Então, se você está dentro de uma firma e você é um empregado, seja o melhor empregado dessa firma, para que as pessoas vejam Deus em você. Você vai estar expressando Deus e você vai entender qual é a sua participação no plano divino. No plano divino. Talvez as pessoas estão tão perdidas, às vezes ela já está vivendo o seu propósito, você já está vivendo aquilo que Deus sonhou para você, mas porém você nem se conhece. É muito importante eu saber quem eu sou. Eu preciso parar e pensar quem eu sou. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Por que eu nasci justamente nesta geração? O que Deus, qual que é o plano de Deus através da minha vida? Então, que isso possa trazer muita clareza dentro de nós. Sabe por quê, irmão? Porque dentro de nós já tem tudo para nós vencermos. Deus já nos deu habilidade, Deus nos deu dons, Deus nos fez inteligentes. Nós podemos raciocinar. Deus nos deu a palavra dele, que aqui está dizendo que nós temos que meditar nela dia e noite, porque ela fará prosperar o meu caminho. O que vai fazer prosperar o seu caminho não é... Às vezes você pensa que... E quando falo de prosperidade, não é só financeira, mas que vai fazer você prosperar dentro de uma empresa é a sua atitude. Se você conhece a palavra, você não vai contra a palavra. Você não vai arrumar motim lá dentro. Você não vai contra as autoridades. Se você conhece a palavra, você vai dar um bom testemunho. Se você conhece a palavra e medita nela, você vai ser honesto. Mesmo que os outros sejam desonestos, você vai permanecer honesto. Como Samuel lá na casa de Eli. Os filhos de Eli lá errando, pecando, mas Samuel escolheu Deus, escolheu viver, mesmo em meio àquela casa toda cheia de pecado, a ter santidade ali naquele lugar. Mesmo que você esteja num lugar cheio de corrupção, você faz a diferença, você pode ser a diferença neste local. Você pode ser a diferença neste local onde Deus ele te colocou ali para expressar a glória dele através de você, para expressar Deus em você. Deus quer expressar Deus em você. E você é a imagem e semelhança de Deus. Eu sempre bato nessa tecla. Ninguém coloca a imagem dele em um produto falido, não. Então você não é nenhum projeto falido. Você é um projeto que está no coração de Deus. E Deus sonhou os melhores sonhos para você. Mas só que nós temos escolha. E às vezes as nossas escolhas ou nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Ou nos afastam de Deus. Você pode ser uma resposta de Deus para essa geração que você está vivendo. Ser uma resposta de não se contaminar. Eu estou num ambiente em que tudo é corrupto, mas eu escolhi não ser. Você está me entendendo? Você escolheu não ser. Então Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas para isso eu preciso conhecer a lei do Senhor. Eu preciso conhecer o propósito de Deus para minha vida. Eu preciso me conhecer, saber que eu sou capaz. E tudo isso eu aprendo aonde? Eu aprendo nesse manual. Esse manual aqui, ó, Bíblia. Esse manual. Esse é o seu manual. Esse manual te ensina quem você é, aonde você pode chegar, aonde Deus ele te coloca. Quando ele fala tudo quanto fizer, prosperará. Se você estiver na lei de Deus, se você estiver em obediência à palavra do Senhor, ele vai prosperar o teu caminho. Ele vai te prosperar.
Não precisa você ficar correndo atrás de prosperidade. Não precisa você ficar correndo atrás de sinais. Porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Tá? Você não precisa ficar correndo atrás de profecia, porque a maior profecia é a palavra de Deus. E ela fala já de você, já fala que você é mais do que vencedor, que você pode todas as coisas. Ela já fala quem nós somos. Amados do Senhor. Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade peculiar do Senhor. A palavra já testifica quem você é. Como Jesus falou lá para os fariseus, errais em não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, porque são elas que testificam de mim. Testificam de Jesus e testificam de você, da igreja do Senhor. E fala quem você é. Mas você não lê, você não medita. Então, às vezes, as pessoas leem a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Ah, vou ler tantos capítulos assim, rapidinho. Irmão, isso é meu, tá? Eu aconselho a meditar, a ler. Se você não entender um capítulo, lê de novo. Não precisa ler correndo, não. Deixa entrar dentro de você. A lei do Senhor, nós temos que ser como Davi. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu preciso guardar. E para eu guardar, eu tenho que meditar. Eu tenho que meditar. Aristóteles, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim, aonde as necessidades do mundo cruzam com as minhas possibilidades e com as minhas habilidades, ali está a minha vocação. Então, saiba que o seu propósito será sempre abençoar as pessoas. Porque uma árvore plantada, ela vai dar fruto, não é verdade? Mas quem que vai comer do fruto? As pessoas. As pessoas serão abençoadas com o seu fruto. Você vai dar muito fruto. Jesus fala, né, lá em João 15, aquele que está ligado em mim dará muitos frutos. E é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, é isso aí. Então, o nosso propósito, irmãos, quando Moisés fala que nós devemos contar os nossos dias para alcançar esse coração sábio, tem muitas pessoas velhas e que não têm sabedoria. E tem muitos jovens que têm um coração sábio. Então, a sabedoria, eu preciso alinhar tempo e propósito. Aquilo que eu quero, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso me preparar para aquilo. Porque Deus é um Deus de excelência. E eu tenho que fazer as coisas com excelência. E eu só faço as coisas com excelência quando eu me preparo para fazer. Quando eu me preparo. As coisas do Senhor não são feitas tocadas de qualquer maneira. Outra coisa, só para concluir aqui, né? Então, reconhecer porque fomos criados, para que estamos nessa terra e qual a nossa participação efetiva aqui no mundo. Nós fomos criados e traçados antes mesmo de ser gerados no ventre da nossa mãe. Então, para isso, eu preciso recorrer a isso aqui que está no Salmo 1. Não me deter em roda de escarnecedor, não participar daquilo que Deus não aprova e meditar na palavra. Porque se eu meditar na palavra, consequentemente, eu não vou me deter no conselho de ímpio. Eu vou ouvir o conselho do Senhor. Eu vou ouvir o conselho na palavra do Senhor. Então saiba que Deus tem um propósito para você. Agora cabe a você viver esse propósito, ter uma vida frutífera, ter uma vida próspera, ou cabe a você simplesmente se desviar daquilo que Deus ele tem para você. Que você possa refletir, né? E possa buscar de Deus. Deus, quem eu sou? Você é amado do Senhor. Você é filho do Senhor. E Deus ele te deu uma vocação, que é expressar Ele através, né, da sua vida. Expressar Deus através da sua vida. Seja em qual profissão você for, seja em qual local estiver, seja aonde for. Esse é o propósito de Deus para sua vida. Que você expresse Ele através do seu comportamento, através das suas atitudes, através das suas palavras. E para tudo isso, eu preciso estar alinhada com o propósito de Deus. Alinhe o seu propósito com os propósitos de Deus. E tudo o que você fizer será próspero. Amém? Que Deus continue abençoando.